A reportagem do programa Ceará em Pauta encontra-se nessa manhã de sexta-feira na Secretaria da Educação de Limoeiro do Norte. Estamos ao lado da secretária Ana Maria Albuquerque, que conversa com a gente nessa manhã. Ana Maria, seja bem-vinda ao programa Ceará em Pauta. Primeiramente, nos fale sobre o que é mais aguardado tanto pelos pais como pelos alunos, que é a volta às aulas do município. Seja bem-vinda ao programa Ceará em Pauta. Bom dia a todos os ouvintes. Na nossa volta às aulas será segunda-feira, dia 5 de agosto, né? Estava prevista para o dia 31, porque nós professores, né, e demais servidores, temos 30 dias de férias no mês de julho, que elas terminaram dia 30. Também sou servidora pública municipal e estadual, mas nós tivemos uma formação na CRED, do CNCA, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Esse compromisso reúne governo federal, governo estadual e governos municipais em busca da melhoria da qualidade da educação, fazendo com que as crianças no segundo ano já saibam ler e escrever, claro que é o início, né, mas já saibam ler e escrever, e também as noções básicas de matemática. Porque nós temos umas provas externas que acontecem em outubro, em novembro, geralmente mais para o final do ano, e essas crianças participam. Quando essa criança não atinge o que é previsto no segundo ano, nós temos o terceiro, quarto e o quinto ano, que é o restante do Fundamental 1, para recuperar essas aprendizagens. Então, houve uma formação com as coordenadoras pedagógicas da Secretaria de Educação, da CEMEB, na CRED 10, e foi pactuado também que essa formação deveria ser repassada aos professores ainda no mês de agosto, no início do segundo semestre, né? Então, as escolas também tendo a necessidade de um planejamento para o início do ano, porque você chegar das férias e não ter nenhum contato, nenhuma conversa, nenhum momento, fica às vezes um pouco difícil de organizar. Então, nós decidimos que 31, 1 e 2 seriam essas formações, seriam também os planejamentos gerais, os planejamentos diários, os planejamentos individuais das escolas, dos professores, para o início ser realmente dia 5, né? Melhor fazer logo esse planejamento e essas formações do que começar o letivo, parar para fazer, porque como envolve um número grande de professores, tem que parar, não tem como a escola funcionar com todos esses professores em formação. Então, a gente decidiu começar com as formações para dia 5 começar o segundo semestre letivo sem interrupções. Ana Maria, aquilo que muitos pais de alunos quer saber, teve alguma mudança na composição escolar? Vai acontecer algumas mudanças de escola? Eu quero deixar o microfone do Ceará em Pauta para, se tiver alguma mudança, a senhora já poder passar para os nossos ouvintes e os pais poder ficar cientes de alguma mudança que vai acontecer e o porquê vai acontecer se tiver alguma mudança. Olha, nós não temos mudanças planejadas. O que é que acontece? Vocês sabem, acho que todo limoeiro sabe que nós temos ainda um chamamento de concursados acontecendo, né? Por que não se chama todo mundo de uma vez só? Porque a gente vai chamando e vai adequando. Porque na hora que você chama 20 concursados, digamos, não são os 20 que comparecem. Às vezes comparecem 10, às vezes comparecem 5, são 7 anos, as pessoas tomaram outros rumos, muita gente de fora, essas pessoas de fora, às vezes os contatos não são os mesmos, a gente sabe que usa celular, que a gente muda muito nessa questão do número do celular, e essas pessoas têm o direito de serem chamadas. Então, já estamos na última instância, chamando por carta. Já foi publicado em Diário Oficial, mas como nós temos um Diário Oficial municipal, não é todo mundo que vê o Diário Municipal de Limoeiro do Norte, né? Então, a gente poderia causar algum prejuízo em alguém. As pessoas, tanto que são chamadas, que comparecem todas juntas, que tomam posse, são imediatamente lotadas, como essas pessoas que comparecem depois, porque receberam as cartas e demoraram um pouco mais a receber, ou a vir, ou a serem encontradas, elas vêm ao município, tomam posse no gabinete e assumem. Claro, se eu sou um concursado, fiz o concurso, lutei tanto por ele, eu tenho o direito de escolher a minha vaga dentre os temporários que aqui estão.
E também, aí eu já tenho a outra obrigação, lotar no cargo que a pessoa fez o concurso. Se eu fiz o concurso para merendeira, eu tenho que ser lotada como merendeira. Ai, mas eu posso ficar como porteira, eu posso ser auxiliar de serviço? Não pode. É lei, a lei não permite, né? Então, as mudanças que aconteceram agora, no final de junho, eu sei que é muito chato para quem está contando com isso, o professor que é temporário, mas a gente precisa seguir a lei, até porque é uma ação judicial, o chamamento desse concurso, né? E o Ministério Público fica sempre nos cobrando isso. Então, no final de junho, não sei se você recorda, mas houve uma posse. Sim. Esses professores assumiram imediatamente, dependendo da localidade que moram, da região que convivem, que vivem, que preferem, eles fizeram a escolha deles, porque o concurso deles foi de 40 horas para todo o município. Já houve em Limoeiro concurso por área, mas esse não foi. Então, assim, se a pessoa vem de Quixeré, muitas vezes prefere na região da Serra. A pessoa vem de Morada Nova, prefere entre Bixopá e Setores, né? Exatamente, mais próximo. A pessoa mora nas imediações do Espinho e da Ilha, prefere naquela localização. Tendo só efetivos, ele não tem esse direito. Mas tendo temporários, ele tem um direito sim. E a gente precisa seguir o que a lei determina, não é? Então, as mudanças que estão acontecendo são essas. Houve um novo chamado, já essa semana. Esse novo chamado não incluiu professores, exatamente porque nós ainda estávamos lotando esses professores que chegaram. O exemplo, desses professores que chegaram, nós temos 3 professoras que têm filhos laudados, e pela nossa lei municipal, elas têm o direito de reduzir a carga horária, então elas só vão trabalhar 20 horas. Então já muda o cenário do que foi feito no final de junho, né? O mês de julho já mudou esse cenário. Mas nós estamos, entre hoje ou segunda, terça-feira, já publicando em Diário Oficial um chamamento da CEMEB, da Educação, que contempla professores e eu acredito que cozinheiros. Porque o cargo de cozinheiro, ele foi um cargo, na época, pensado para o hospital. Como essas pessoas fizeram o concurso, têm direito de ser chamado, e hoje só tem cozinha nas escolas, então nós vamos chamá-los para as escolas, senão eles perderiam esse direito, né? Só faltam 4, esses 4 vão ser chamados para a gente encerrar logo esse cargo, porque imediatamente a cozinheira ou o cozinheiro se transforma em merendeira ou merendeiro, sim, certo? Também da mesma forma dos demais, dentro do cadastro reserva. Então esse chamamento acontece agora, e para a gente já ir lotando novamente. Então, a mudança que pode acontecer é essa. Os novos concursados que estão chegando realmente ocuparem lugares, né? Se vierem, se comparecerem, se ainda quiserem. Nós estamos vendo muitos concursos na região. Então, tem gente que já passou em outro concurso na região, né? E vem aqui, diz que não quer, que não vai assumir, desiste. Aí a gente faz uma nova chamada. Ana Maria, eu queria até agradecer por essa parte que você tocou, a parte dos concursados, até porque quem acompanha a gente sabe que a última sessão de encerramento dos trabalhos da Câmara Municipal estiveram lá alguns concursados, inclusive estiveram em conversa com a prefeita, doutora Dilmara Amaral, e ali muita gente pedia para ser empossado. E isso que você falou foi muito, muito importante, que tira a dúvida, inclusive, daquele concursado que está em casa ouvindo a gente. Todos os concursados serão chamados, Maria? Sim, serão chamados. Agora sim, por exemplo, eu vou te dar aqui um exemplo concreto, né? Inclusive, eu acredito que tem até alguma ação nesse sentido. Nós temos muitos concursados do Fundamental 1 que não foram chamados. O município, de uma certa forma, ele atende ao Fundamental 2 e Educação Infantil há pouco tempo, não é tanto tempo assim, né? Não sei se você lembra, que você é muito jovem, mas os municípios, eles atendiam o Fundamental 1 e o Estado atendia o Fundamental 2. Os municípios só passaram a atender o Fundamental 1 depois da Constituição. Então, a nossa grande maioria de professores, ela é do Fundamental 1. Às vezes, o professor ele assume uma outra atividade porque ele tem outra formação. Ele pode, mas o concurso dele é do Fundamental 1. Então, como um exemplo, eu vou te dar do Fundamental 1, nós temos 35 professores concursados, efetivos, do Fundamental 1,
que legalmente estão em outra função. Qual? Diretor de escola, coordenador de escola, carga horária reduzida por um motivo que não é permanente, de licença sem remuneração, de licença para mestrado, de licença para doutorado, né? Esses professores, eu não posso colocar outro efetivo no lugar dele, porque ele vai voltar. Então, eu tenho temporários no lugar desses professores. Eu fiz essa planilha, já enviei para a Procuradoria, vai ser enviada para o Ministério Público, né? Assim, infelizmente, a gente sabe, assim, percebe a angústia de quem quer ser empossado, quem quer se tornar efetivo, que está esperando há tanto tempo por esse concurso, né? Mas também eu não posso tirar o direito do outro professor que tem um afastamento temporário e precisa, na hora que quiser voltar para a sala de aula dele, ter seu espaço garantido. Então, assim, eu estou justificando cada lotação que nós temos aqui para o Ministério Público de temporários e quais as reais necessidades e chamando aquelas vacâncias. Quando é que eu vou ter uma vacância real? Quando o professor se aposentar, né? Quando ele conseguir essa redução de forma definitiva, nós temos professores que passam pela perícia médica e conseguem a restrição de atividades. Então, naquele período, ele não vai mais dar aula, ele só vai dar menos aula. Ali, sim, é uma vacância definitiva. Principalmente se o problema dele for definitivo e a junta médica disser que ele não volta mais a ter 100% de sala de aula. Mas enquanto o professor estiver afastado por algum motivo, o professor está, ou então outro servidor, a merendeira, auxiliar de serviço, está no INSS, a gente sabe que não volta mais. Mas no documento não diz isso. No documento diz que ele está afastado. Se eu tenho um conhecimento pessoal, que o caso é grave, mas para mim não veio. Quando é que a vacância vai existir? Quando o INSS se aposentar. E a gente sabe que isso é demorado, é burocrático, não é fácil, né? Hoje, assim, as pessoas às vezes até precisam entrar na justiça para conseguirem se aposentar. Mesmo que eu saiba que aquela determinada pessoa tem um caso irreversível, enquanto ela estiver somente afastada pelo INSS, eu tenho que ter um temporário no lugar dela, na perspectiva dela voltar. Ana Maria, eu quero também agradecer por esse ponto que você tocou, que é muito importante. E aí tira a dúvida de concursados que estão ouvindo, familiares de concursados que estão ouvindo, que muitas vezes gera aquela revolta, mas é como a secretária falou, aquela pessoa ela está apenas afastada por algum tempo, mas que irá retornar para a sua função. Não é justo colocar um concursado ali naquela vaga. Outro ponto, Ana Maria, novidades na parte escolar. Se a senhora tem novidades, pode ficar à vontade de também passar para a gente. Bom, assim, nós demos continuidade, né, no primeiro semestre a várias reformas que estavam paradas. Ainda temos muito o que fazer, mas muita coisa mesmo para fazer. A gente precisa ter cuidado, porque o recurso é público, o recurso não é infinito, apesar de ser... E também, assim, não é só para isso. Tem que existir um equilíbrio entre materiais, entre material didático, entre reformas, né, dos 30% que ficam para esse fim. Mas nós demos continuidade a várias reformas, algumas escolas já foram inauguradas e estamos dando continuidade a outras reformas, né? Escolas que estão hoje em reforma, quilômetro 60, a escola do Sapé, a quadra do setor em Água 4, todas caminhando para uma finalização, a creche, né, a educação infantil, lá da Francisco Remígio, todos caminhando para a finalização, mais para outubro, novembro, final do ano, mas que finalizam esse ano. Já temos outras para começar, como, por exemplo, o José Hamilton, já está para começar finalizando a questão burocrática de licitação, né, porque, assim, a licitação, assim, para quem está de fora e não conhece, às vezes não sabe como é burocrático esse processo. Várias pessoas concorrem, muitas vezes quem concorre não ganha, entra na justiça e para o processo. Nós precisamos fiscalizar, olhar toda a documentação daquela empresa que ganhou. Se ela tiver algum problema, uma certidão que não sai, engancha o processo. Então, não é só o nosso querer. A gente precisa seguir toda uma tramitação de legislação, né?
Mas o nosso planejamento, sim, é dar continuidade. Nós estamos com a licitação em vigor, acontecendo, né? Em vigor que eu digo acontecendo, de aparelhos de ar-condicionado, porque hoje, assim, o nosso clima é uma necessidade básica, né? Climatizar essas salas de aula. Não é tão simples, porque não é chegar e colocar o aparelho e ligar. Além finalizar essa licitação, fazer a compra desse aparelho, nós precisamos adequar a sala, muitas não são forradas ainda. Então, realmente é um trabalho de formiguinha, mas a gente não para de fazer. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque a demanda é muito grande, mas que nós estamos sempre buscando essa melhoria, nós estamos sim. Ana Maria, eu quero agradecer e deixar o microfone do Ceará em Pauta aberto para o seu reforço das voltas às aulas e também a sua mensagem final ao povo limoeirense e também à comunidade escolar que lhe escuta. Bom, eu gostaria de dizer assim, às vezes algumas pessoas se chateiam porque muitas vezes chegam aqui e eu não posso imediatamente receber, né? Mas, por exemplo, eu estou aqui com você, eu não posso parar o que eu estou fazendo para receber alguém. Sim. E muitas pessoas não conseguem esperar. E dizer assim que nós estamos abertos sim a ouvir a população. Eu acredito que muita gente já tenha meu celular, eu respondo sempre que possível. Pelo menos dar uma explicação do que pode, do que não pode. Já recebi alguns professores aqui nessa situação dos concursados, já mostrei, já expliquei. Algumas pessoas dizem, eu vou ao Ministério Público. Ótimo, excelente, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu também sou advogada. E na hora que você tem uma opinião e eu tenho outra, ninguém melhor do que o Ministério Público para dirimir o conflito, né? Porque se o Ministério Público disser, não tem problema, você tem 30 pessoas de licença, mas eu quero que você chame mais 30, a gente chama. E quando todo mundo voltar, a gente vê o que é que faz, né? Então, assim, estou aqui de portas abertas para toda a população. Sempre estou em vários eventos, em vários lugares. As pessoas podem falar comigo, não tem nenhum problema. Recebo todos que dá tempo receber. Agora, nós temos agendamentos com CRED, viagens. Muitas vezes, a Ana não vai o tempo todo na escola. A Ana é uma equipe, não existe a Ana. Nós somos CEMEB. Sempre que alguém da CEMEB está numa escola, que eles estão todos os dias, seja pedagógico, seja equipe de manutenção, eu estou também. Porque aqui é um conjunto. Eu só estou aqui assinando a documentação, é a única coisa que eu faço além deles. Mas aqui é um grupo, é uma equipe. Eles estando lá é como se eu estivesse, porque tudo é reportado e tudo é decidido em conjunto, né? Eu não tomo uma decisão sem antes conversar com a escola, conversar com a equipe. E também nós temos lá um grupo que também é CEMEB, que é o núcleo gestor da escola. Todas as escolas têm seus núcleos gestores e como cargo de confiança, como o nome está dizendo, a pessoa que a gente confia para estar lá, né? Mas mesmo assim, nós estamos já com a pauta de visitas, nada como o olho ver, né? Você ir lá e dizer, aqui está quebrado, aqui. Nós estamos também com a programação, fizemos um chamado para as empresas que reformaram anteriormente as escolas e elas não estão prontas, ou elas já quebraram, porque tem uma garantia. Sim. Fizemos o chamamento, essas empresas elas têm que voltar e elas têm que cumprir, porque foi pago. Se tem garantia, é porque foi pago. Se eu compro um produto e ele tem garantia, a garantia está paga, não é isso? Então, a gente não pode ir lá e gastar novamente. Tem que responsabilizar quem fez, essa pessoa tem que voltar e consertar. Mas já entramos em contato, já entramos em acordo, e nós vamos refazer algumas manutenções das creches que foram feitas, de algumas escolas que já foram feitas no ano passado, né? Então, agradecer também a presença de vocês, dizer que eu estou à disposição, quando tiverem dúvidas, as pessoas que tiverem dúvida podem vir, mas também a comunicação é muito importante, porque você leva para todo mundo, não é? A população também passa a entender, às vezes é algo tão simples de explicar, como às vezes eu digo, o não, ele só fere se ele for sozinho. Se eu disser o não e explicar o motivo do não, você pode até não gostar, mas você entendendo já é um bom caminho, né? Então, só tenho a agradecer a participação de vocês aqui hoje. Muito obrigado, secretária Ana Maria. Diego Silva, diretamente da Secretaria de Educação Básica de Limoeiro do Norte, para o programa Ceará em Pauta.